Bom, ano de eleição e eu acredito que as pessoas não estão dando a devida atenção para um assunto seríssimo. Não sei se você está acompanhando esse projeto, essa proposta de emenda constitucional, a tal da escala 6 por um, que o Lula, né, o governo Lula, está fazendo um tremendo esforço com o apoio do presidente do Congresso, desculpa, presidente da Câmara, o Hugo Mota, né, aliado do Lula, fazendo um esforço tremendo para acelerar o projeto dentro da Câmara e aprovar isso. Gente, se isso for aprovado, vai ser uma quebradeira na economia brasileira e as pessoas não estão dando a devida atenção para isso. Por isso que o título desse vídeo é o veneno de Lula, né? Porque a escala 6 por um simplesmente vai tornar muito mais difícil a vida de quem quer empreender, quem empreende no Brasil. Só podia ser obra de pessoas que não sabem o que é trabalhar, não sabem o que é empreender. Se você olhar o histórico do Lula, é muito simples. O que que ele fez de trabalho na vida, se não só política, só conversa em porta de fábrica, depois cafezinho em assembleias, em movimentos sindicalistas, depois virou presidente da República, só negociação, balcão de negócio, viagem, nunca pôs a mão na massa, então é muito simples chegar agora e jogar para a torcida com essa escola, com essa história de escala 6 por um, que vai fazer o quê? Objetivamente, vai propor para o brasileiro trabalhar menos e ganhar a mesma coisa. Gente, isso não existe. Só milagre, né? Só se Jesus descer na terra e impor isso e transformar pedra em dinheiro. Não dá. Você precisa trabalhar, você precisa dedicar, você precisa se esforçar para você melhorar de vida. Não é reduzindo a jornada de trabalho que você vai melhorar a vida das pessoas. Ao contrário, se essa escala 6 por um for aprovada, o que que vai acontecer? Vai diminuir o número de mão de obra disponível, porque você vai ter menos pessoas trabalhando por mais horas, logo você vai ter que contratar outras pessoas. Não há já mão de obra disponível, né? A mão de obra no Brasil está cada vez mais difícil, exatamente pelo sucateamento da educação patrocinado por essas sequências de governos de esquerda, né? Que estão sempre em busca do quê? Sempre em busca de patrocinar a miséria, sempre em busca de patrocinar a dificuldade, a involução da sociedade. A esquerda, isso, gente, não é conspiração, isso é fato. Basta olhar para Cuba, basta olhar para Venezuela. A esquerda sempre trabalha em prol do desastre socioeconômico porque ele se alimenta disso. E como ele se alimenta disso? Como que a esquerda se alimenta disso? Sociedade fraca, você começa a gerar dependência e começa a impor as suas ordens. É assim que nascem as ditaduras, né? O Bolsa Família é um caminho para isso. Hoje, mais de 50% das pessoas no Norte e Nordeste ganham Bolsa Família, não tem CLT, não tem trabalho fixo e não querem trabalho fixo. Portanto, mais vale ficar na beira do rio tomando cerveja, fazendo churrasquinho, do que trabalhar, porque o Bolsa Família é suficiente para dar conta dessas necessidades. Não estou falando daquelas pessoas que realmente precisam de assistência e o governo tem que dar essa assistência. Estou falando daqueles brasileiros acomodados que não querem desenvolver, não querem estudar, não querem trabalhar e vão encontrar no PT, vão encontrar na esquerda o caminho para toda essa mordomia, para esse conforto, sem esforço, vivendo às custas dos pagadores de impostos. Então, essa escala 6 por um vai criar dificuldades tremendas para o empreendedor e principalmente para o pequeno empreendedor. Você que está me assistindo, que é dono de um salão de beleza, você que é dono de oficina mecânica, você que tem açougue, você que tem padaria, você que tem pequeno escritório, você que precisa de gente para trabalhar, você que precisa de mão de obra, essa mão de obra vai ficar muito mais cara e muito mais escassa para você, caso essa escala 6 por um seja aprovada. Por isso que é um veneno para a sociedade, é um veneno para a economia brasileira. E o Lula, claro, como sempre, né, ele tem uma estratégia muito clara,
que é de jogar para a torcida. Ele vem com essa ideia, quando na verdade ele já deixou ali nas entrelinhas que isso é um problema que quem vai resolver é a empresa, a convenção coletiva, as discussões entre as empresas e os sindicatos que representam determinadas categorias de trabalhadores. Então, é muito claro que ele quer a aprovação disso, né? Porque isso não deixa de ser uma bandeira de campanha, mas ao mesmo tempo ele sabe que isso causaria muitas dificuldades para a economia, então ele já joga nas costas dos sindicatos, já joga nas costas das empresas para que resolvam isso. Mas o que interessa para ele é a propaganda. O que interessa para ele é se mostrar para o eleitor como o papaizinho, o patrocinador da boa vida, né, em que a pessoa vai trabalhar menos, mas vai continuar ganhando a mesma coisa. Para você que é empreendedor, você acha possível, ou seja, uma pessoa que antes trabalhava 44 horas por mês, agora vai trabalhar 40, mas o salário continua o mesmo. Quem é que vai pagar essa diferença? Quem você acha que vai pagar essa diferença? Não é? Você, como empreendedor, você vai fazer as contas e vai dizer: quer saber? Eu vou fechar o negócio. Se você fechar o negócio, o que vai acontecer? Vai gerar mais desemprego. E gerando mais desemprego, você tem mais rombo nas contas públicas, porque é uma série de benefícios que você vai ter que transferir para essas pessoas desempregadas. A escala 6 por 1, com a questão da mão de obra, com a dificuldade da mão de obra, também vai elevar o custo das empresas e isso vai refletir diretamente na inflação. Enfim, é um efeito dominó desastroso que só pode prejudicar, só vai prejudicar a economia brasileira. E não sou eu que estou falando, tá? Existem dados, a Confederação Nacional da Indústria, por exemplo, com o apoio de várias outras entidades do setor produtivo, já alertaram sobre as consequências danosas dessa ideia maluca. Por baixo, haveria um rombo aí de quase 270 bilhões no próximo ano, subsequente à aprovação da lei, dessa PEC, né, dessa proposta de emenda constitucional, em razão exatamente dessa elevação de custo. Né? Então, a escala 6 por 1 vem sendo tratado, na minha visão, pela sociedade brasileira de forma assim diferente, quando na realidade é um detalhe que é de fato burocrático, mas que reflete diretamente na vida do cidadão. Então, você que está me ouvindo aí no carro, na internet, no celular, onde quer que seja, começa a ligar o radarzinho para esse tipo de assunto, porque é mais um daqueles assuntos áridos, né, que não tem o apelo de um BBB, né? Como é interessante, o Brasil sempre que está esse BBB, ele sempre aparece em momentos importantes na vida do brasileiro, né? Parece que é até uma estratégia de desviar a atenção e a gente trouxa acaba caindo, né? O brasileiro trouxa acaba caindo, em vez de cuidar da vida dele, em vez de prestar atenção em coisas realmente importantes, não. Ele prefere desviar a atenção, criar distrações para coisas que não vão mudar em nada a vida dele, senão piorar, né, as suas condições. Então, essa escala 6 por 1 é um desastre, essa escala 6 por 1 é um veneno, é um crime contra a economia, é um crime contra a saúde das empresas, é um crime, sobretudo, contra o pequeno empreendedor, aquele cara que tem mercadinho, que tem açougue, que tem padaria, que tem uma academia de ginástica, que é a grande maioria dos empreendedores brasileiros. Eles serão os mais prejudicados porque não terão mão de obra. A mão de obra já está difícil e vai ficar muito mais difícil com essa ideia absurda, irresponsável, inconsequente e, sobretudo, populista e oportunista por parte da esquerda. Fica ligado e não deixe esse negócio seguir adiante. Valeu, até a próxima.